Olá pessoal, boa noite, testando o som aqui rapidinho, todos conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Maravilha, todo mundo ouvindo? Só... Somzinho aqui, estamos com o Bruno, Leosandro, Rafael, Renan, boa noite. Os demais colegas estão chegando ainda, estão na outra aula, é isso? Tá mais um tempinho? Beleza. Muito bem. Pessoal, vocês que entraram um pouquinho antes, vocês querem fazer alguma pergunta, estão com alguma dúvida em relação ao conteúdo que foi passado até o momento? Como é que estão as coisas? Se quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar. Hoje a aula tem bastante conteúdo aí novo, né? Conteúdo interessante para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Mas antes de começar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma dúvida que tenha ficado aí em relação ao conteúdo anterior, fiquem à vontade aí para poder apresentar as dúvidas aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Boa noite, Rubens, está chegando na sala. Jonathan, muito bem. Muito bom, pessoal. Bom, não havendo dúvidas aí em relação aos conteúdos que nós passamos até a última aula, né? A gente sempre dá um espaço para que vocês possam tirar dúvidas e tudo mais, para que aí, não havendo dúvidas, a gente possa prosseguir com os conteúdos, né? Nós estamos trabalhando sobre os tópicos relacionados à qualidade de energia elétrica e o tema de hoje é falar de alguns indicadores de continuidade do fornecimento da tensão regime permanente. Então, o indicador de continuidade hoje tem um assunto bem interessante que vai estar relacionado a um aspecto que é de fundamental importância quando a gente fala de qualidade de energia, porque quando você faz o contrato com a concessionária, né, subtende-se que ela precisa necessariamente te fornecer uma tensão de boa qualidade. Quando a gente fala de boa qualidade, quer dizer que está no nível de tensão adequado, com uma forma de onda adequada, né, e dentro da frequência adequada. Então você tem lá a frequência de 60 Hz, forma de onda senoidal e o nível de tensão conforme o nível de tensão que você contratou. Então isso por si só é o que estabelece por padrão de qualidade no fornecimento de energia elétrica. Qualquer deformação nessas características indicam problemas de qualidade de energia. Então, a aula de hoje nós vamos tratar do tema continuidade da tensão, ok? É um indicador bem importante, tá? Eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção e se tiver qualquer dúvida, fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer as questões que julgarem aí necessário, porque esse é um tema que necessariamente vocês vão aplicar no dia a dia, né, na prestação de serviços aí como técnicos em eletrotécnica, né, algo que gera bastante dúvida. Muitas vezes você está prestando serviço e vai fazer um diagnóstico, indicar se a tensão está baixa, se está alta, se está dentro dos padrões estabelecidos aí pela concessionária. Então hoje nós vamos esclarecer isso daí para vocês, ok? Todo mundo está conseguindo enxergar a apresentação aqui do PowerPoint? Com a indicação do conceito de continuidade de tensão. Ok, pessoal, a tela está compartilhada, todo mundo está enxergando? Ou... Positivo, eu consigo ver aqui. Sim, né? Oh, maravilha, pessoal, que eu compartilho eu não consigo visualizar se vocês estão acompanhando ou não. Conexão aqui, mas estou vendo sim, professor. Todo mundo enxergando, né? Beleza, Me ouvem bem também. Muito bem. Então, pessoal, quando a gente fala de continuidade, né, da tensão em regime permanente, a gente tem que imaginar o seguinte, né? Esse indicador de continuidade ele monitora a flutuação da tensão
em regime permanente. E a flutuação da tensão nada mais é do que a variação que a tensão elétrica pode ter ao longo do tempo em relação ao valor nominal. O que a gente chama de valor nominal? O valor nominal é aquele valor que você contratou. Então, se eu contratei um fornecimento em 13.200 volts, significa que o valor nominal é 13,2 e você tem uma faixa de variação para cima ou para baixo que é permitida, né, pela legislação, que essa tensão possa aí flutuar. Se eu faço um contrato em 220 volts, existe uma faixa, né, permitida para que essa tensão oscile, né, ao longo desses 220 volts. Se você contrata em 440 e assim sucessivamente, né, sempre você vai ter um percentual para cima, um percentual para baixo, que essa tensão ela possa oscilar, né, ela possa flutuar. E essa variação ela é classificada em 3 categorias diferentes. Quando você varia essa tensão para cima ou para baixo, ela pode ser classificada em 3 categorias que são definidas por uma resolução da ANEEL. Né? A resolução 505 da ANEEL, ela estabelece, ela classifica essa tensão em 3 categorias, dependendo do desvio que ela vai sofrer ao longo do tempo, seja para mais ou seja para menos, ok? Então, essa tensão ela pode ser classificada em 3 níveis que estão descritos aqui embaixo, que é o nível adequado, precário ou crítico, tá certo? Adequado, precário ou crítico. Então, adequado significa que ela tem uma oscilação para cima ou para baixo, né, em relação à tensão nominal. Então, imaginem aqui que nessa tabelinha nós estamos apresentando, né, os percentuais máximos, né, e mínimos e tudo mais para a faixa de tensão em alta tensão. Então, está aqui acima de 1 kV, né, até a faixa de 69. Essa tabela ela vem lá da norma, da própria resolução. Existe uma tabela que já estabelece esses percentuais. E para a faixa da alta tensão, a gente indica que a tensão ela está adequada quando ela está no máximo 5% acima da tensão de referência ou a tensão de leitura ela está no máximo 7% abaixo da minha tensão de referência, ou seja, 93% da tensão de referência. Então, se ela está 7% para baixo ou 5% acima da tensão de referência, significa que esse nível de tensão ele está sendo classificado como adequado, ok? A partir do momento que você começa a afastar do nível adequado, ou seja, você ultrapassa o limite inferior, né, abaixo de 93% da tensão aqui de referência, você vai mais para baixo, ou quando você supera aqui a tensão máxima da tensão de referência, você sai dos níveis adequados e passa a alcançar outros níveis de atendimento que a gente considera como precário ou considera como atendimento crítico. O que é um atendimento precário? Ele está levemente fora da faixa adequada. E se você continuar extrapolando esse limite, né, além do precário, você vai para o limite que a gente chama de crítico. Né? Então, reparem que a faixa precária, ela está o quê? Abaixo de 7% da tensão de referência, que está aqui o 0,93, né? Então, abaixo de 7%, 93% aqui da tensão de referência, até o limite de 10% abaixo da tensão de referência, que é o 90% da tensão de referência. Então, entre 90% e 93% da tensão contratada, você está na faixa precária. E para cima, na alta tensão, reparem que acima de 5%, na alta tensão, ele nem está no precário. Acima de 5%, ele já vai direto para uma situação crítica do fornecimento de tensão. Né? E abaixo de 90% também ele vai para uma situação crítica. Então, reparem que sempre eu vou classificar esse nível de tensão em 3 categorias. Adequada, que está tudo ok, a tensão ela pode oscilar nessa faixa. Precária, ela teve uma leve transgressão, né? Já não está com uma qualidade aí adequada, você tem que voltar para o
para o adequado, e o crítico está realmente com uma condição de fornecimento muito ruim, né, além dos limites que estão estabelecidos pela resolução da ANEEL. Tá? Na baixa tensão, então aqui nós temos o tensão de até no máximo 1000 volts, né? Então abaixo de 1000 volts a gente considera aí uma faixa de baixa tensão. A ANEEL estabelece aqui também essas 3 classificações, adequada, precária e crítica, tá aqui até o verdinho adequado, que está tudo bem. Então vamos pensar aí para uma tensão de alimentação de 220 volts, né? Reparem que eu tenho aqui até 5% acima, né? Até o limite de 5% acima, eu estou dentro do adequado, e 8% abaixo, ou seja, 92% da tensão contratada. Então, se eu ficar 8% abaixo ou até 5% acima, eu estou dentro da faixa adequada de fornecimento da tensão. A partir do momento que você abaixo de 92%, ou seja, abaixo de 92%, você vai até o limite de 86%, você está no precário. Então, você foi lá para baixo, até 8% abaixo, está adequado, continuou baixando a tensão, entrou na faixa precária. Para cima, na alta tensão, também tem aqui, ó, acima de 5%, ela vai 5% até o limite de 6% da tensão contratada. Né? Então, ali você está na faixa precária. Então, você está na tensão 220 volts, vai aumentando, 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 até o limite de 5%, está adequado. Passou 5%, até os 6% acima está no precário, e acima de 6% está crítico, ou abaixo aí de 86% aqui da tensão contratada, você já está também no regime crítico. Okay? É interessante que na resolução da ANEEL existe uma tabela, pessoal, né? E que eu já estou apresentando mastigadinho aqui para vocês, para que possam pesquisar, possam utilizar isso daí como material de consulta para fazer os atendimentos. E aqui eu já tenho a tabelinha em baixa tensão. Então, reparem que a tabela 4, ela me apresenta aqui os pontos de conexão com tensão nominal, né, igual ou inferior a 1000 volts, para uma condição de fornecimento de 220 ou 127. Né? A tabela 5 fala de 380 ou 220 e a tabela 7 de 440 ou 220. Então, vamos considerar a tabela 4, né, que é a primeira aqui, só porque já é algo bem mais próximo da nossa realidade no dia a dia, em casa, né, só para que vocês tenham em mente qual que seria a faixa de tensão que a concessionária, né, ela pode, né, impor essa variação sem infringir qualquer tipo de indicador de qualidade que é estabelecido pela resolução da ANEEL. Então, se eu tenho fornecimento, né, um padrão contratado em 220 volts, pessoal, significa que na condição de atendimento adequada, esse 220 ele pode oscilar até 231 volts ou para baixo até 202 volts. Então, reparem que 220 ele pode ir até 230, 231 volts ou baixar até 202. Ele está dentro da faixa permitida pela resolução da ANEEL e o fornecimento da tensão é considerado adequado. Então, de repente, houve uma falha de um equipamento, por algum motivo, você vai medir a tensão, está lá com 230 volts, está tudo certo, né? Porque está dentro da faixa que a ANEEL estabelece como ok. Né? Então não adianta você reclamar lá com a concessionária que a tensão tá muito alta, enfim, porque não adianta. Né? Esse padrão de fornecimento, pela legislação, é considerado como adequado. Se você tiver essa tensão extrapolada, né, além dos 230 volts ou para baixo, né, abaixo de 202 volts, você começa a entrar no regime precário de fornecimento. Tá? Então vamos pensar aqui abaixo de 202 volts. Então, abaixo de 202 volts, ele pode ir até o limite de 191 volts. Entre 191 e 202, ele está no precário. Acima de 231 até 233 volts, ele está também no precário. Então, até 231 é ok, adequado. Acima de 231 até o limite de 233 é precário, ok? E acima de 233 volts? Acima de 233 volts é crítico.
Abaixo de 191 volts também é crítico, já entra num padrão que não pode permanecer, né? Se você quiser saber para 127 volts, na mesma tabelinha aparecem aqui as faixas, né, para 127. Então, de 117 a 133, depois de 110 a 117 precário, ou de 133 a 135 precário, ou ainda acima de 135 volts ou abaixo de 110 volts, já está numa situação crítica quando você tem o padrão de fornecimento em 127 volts. E assim, usando, né, essa tabelinha aqui, se você buscar lá na resolução 505 da ANEEL, tem todo o detalhamento que você pode utilizar para poder indicar se o seu padrão de fornecimento de tensão está ok ou não. Até aí, pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão dos limites e como é classificada o regime de fornecimento da tensão? Como que é classificada a condição de flutuação da tensão em regime permanente? A tensão ela deve permanecer dentro da faixa adequada, né? Se ela começar a extrapolar os limites que estão estabelecidos para que ela fique adequada, ela começa a ser classificada como um valor precário de fornecimento ou pode ser classificado como um padrão crítico de fornecimento. Até aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, professor, tranquilo. Tranquilo? Tá fácil? Então, nós vamos apresentar aqui, pessoal, numa atividade resolvida, né, num passo a passo, um resumo. Todo mundo está visualizando o PDF aqui, que está com algumas coisas escritas, né? Nós vamos fazer uma análise passo a passo, até para poder mostrar para vocês o seguinte, né? Porque se a resolução da ANEEL estabelece que eu tenho que ter um padrão, um compromisso de qualidade de fornecimento, significa que se a concessionária ultrapassar esses limites de forma que a tensão fique com um regime de fornecimento precário ou fique com um regime de fornecimento crítico, existe o quê? Existe uma penalização para a concessionária de energia, ok? Então, a ANEEL estabelece que existe um padrão de qualidade que deve ser seguido, né? Isso é requisito legal, e se a concessionária extrapolar, o que vai acontecer? Ela será penalizada. E essa penalização, pessoal, ela acontece numa forma de compensação financeira para o consumidor. Então, sempre que ocorre, né, uma extrapolação aí do nível precário crítico estabelecido pela resolução, na conta de energia do mês subsequente existe uma compensação, né, que é feita pela concessionária pelo fato de ter fornecido uma tensão precária ou no nível crítico para os consumidores que estão conectados naquele ponto de fornecimento, tá? Esse monitoramento, existe um procedimento legal para que essas medições sejam realidades, então são procedimentos normalizados, onde a concessionária ela precisa manter um medidor que faz o monitoramento, em regime permanente, ele fica coletando as informações, esses medidores eles ficam instalados lá do lado da concessionária e sofre auditorias trimestrais, né? Então, sempre que há uma reclamação ou uma necessidade de fiscalização e tudo mais, essas medições elas são resgatadas, né? Porque elas ficam sendo armazenadas ao longo do tempo e elas devem ser armazenadas por um período aí indeterminado de tempo, para caso haja necessidade de fazer um resgate histórico, a concessionária ela precisa fazer essa prestação de contas. Então, esses medidores, existe um padrão, né, de especificação desses medidores, eles são lacrados, né, e sofrem fiscalizações, né, periódicas que são realizadas pelo operador nacional do sistema. Então, sempre que há uma determinada reclamação de um consumidor ou quando o operador nacional faz eventualmente alguma fiscalização, a concessionária precisa fazer o quê? Ela precisa resgatar essas informações, gerar indicadores, e se esses indicadores ultrapassarem aquilo que a legislação permite, ela precisa fazer uma compensação
no mês subsequente. Ok, pessoal? Boa noite, professor. Boa noite. Pode falar. Professor, eu não sei se o senhor observou, eu coloquei um recado, um anúncio para todos os professores e pelos representantes de classe, eu coloquei uma informação também sobre uma reunião que está acontecendo hoje, em detrimento das eleições para a direção que vai haver, tá ok? Então, nós já Maravilha. estamos com essa atividade em andamento. Eu pediria que os alunos, olha, vai ser uma atividade essa semana e semana que vem, hoje é orientação do que tange todo o processo, e semana que vem será uma abordagem dos candidatos à direção com os alunos. Nessa atividade, os professores não poderão estar presentes nessa atividade da semana que vem. Eu já mandei aí para os... Eu tenho um grupo aí de representantes de classe, eu mandei essa informação, assim como na dos professores. Eu pediria a gentileza, professor, liberar os alunos, se o senhor quiser participar também. No calendário lá está acusando lá a reunião para essa finalidade. Então, se todos puderem interagir, é importante, pessoal, a participação de vocês. Ok? Perfeito, professor. A equipe qual que é, professor? É dentro do Teams aqui, e em qual canal? Então, lá foi passado, tem uma equipe de eleições, mas se for no calendário, tem lá a reunião agora, uma reunião de orientação sobre o processo eleitoral. Maravilha, professor. Eu acabei não observando lá, né? Eu peço até desculpas ali. E aí não há problema não, né? Eu posso só pedir então para os alunos também podem participar lá dessa reunião, né? Principalmente, professor, os alunos, inclusive o senhor. Sim. Os alunos, porque eles vão participar desse processo votando também. Então, é importante, né, essa participação, porque vai ser orientado como efetuar o voto. Tá. Perfeito, professor. Nós vamos encaminhar. Vou pedir então só para os alunos aqui, né, esse favor da gente migrar ali através da nossa agenda do calendário, né, ingressar na reunião de orientações para a eleição. E depois, na sequência, a gente continua não sendo possível. Hoje eu faço a compensação para vocês ali, sem problema algum, tá certo, pessoal? Não se preocupem aí com o conteúdo que está dentro do planejado, a gente consegue contemplar e consolidar as informações depois, ok? Eu vou pedir para vocês essa gentileza, então, nós vamos acompanhar lá essas orientações. Professor Adilson, obrigado ali. Eu que agradeço e desculpa, professor, aí o transtorno. Imagina, eu não observei a agenda lá, tá certo? Pessoal, pedir esse favorzinho, a gente se encontra lá na outra reunião. Obrigado, hein, pessoal? E até a próxima aí. Professor Adilson, está no calendário? Isso, está no calendário. Pode ir lá, no calendário tem as agendas de reuniões, né? E aí vocês já podem ingressar lá, tá ok? E fiquem tranquilos, pessoal. Só vou pedir para que vocês participem lá. Eu não tinha observado essa questão da agenda, mas eu também vou me direcionar para lá e na próxima aula a gente reinicia, né? Resgata aí esse conteúdo. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Falou, combinado. Obrigado, pessoal. Então, pedir esse favorzinho para vocês, só se dirigir até lá. Obrigado, tá ok? Ótimo. Rubens, Jonathan, todos conseguem me ouvir bem? Sim, professor, estou ouvindo bem. Maravilha. Eu vou compartilhar aqui a tela, que é um arquivo PDF que tem uma introdução, uma breve descrição passo a passo sobre o assunto de hoje,
que nós estamos falando de continuidade aí no fornecimento da tensão elétrica em regime permanente, né? Então, o indicador de continuidade, ele avalia, ele descreve, classifica a flutuação da tensão, do fornecimento da tensão em regime permanente, considerando que ela possa flutuar, né, em torno do valor da tensão contratada, né, aquela que você estipulou junto à concessionária, se é 13.200, 13.800, 440 volts, 220 volts, 380 volts. Em cima dessa tensão contratada, pode haver uma flutuação, e essa flutuação ela é definida, né, ela possui limites aí estabelecidos pela resolução da ANEEL, né? Então, a resolução ANEEL, ela é a resolução 505, ela estabelece aí a classificação dessa flutuação em 3 categorias, né? Então, quais são as categorias? As categorias adequada, precária e crítica. Adequada, de fato, é quando a tensão ela permanece dentro de uma faixa, né, sem extrapolar os limites estabelecidos, e à medida que essa tensão começa a subir além do estabelecido ou a baixar além do estabelecido, ela começa a ir para uma faixa de fornecimento precário ou fornecimento crítico. Como eu tinha comentado com vocês, a concessionária ela estabelece alguns limites, e a concessionária ela precisa cumprir alguns limites, né, que são estabelecidos pela resolução, e se ela ultrapassa esses limites, ela precisa necessariamente fazer uma compensação para o consumidor. E essa compensação ela é feita de forma financeira, né, ou seja, na conta de energia do mês subsequente, há necessidade de fazer uma compensação. Então, nós vamos dizer direitinho para vocês de que forma que ela faz a compensação. Esse é o objetivo da aula de hoje, entender como essas coisas acontecem, tá? Então, no primeiro momento, quando a gente fala de flutuação da tensão em regime permanente, significa que essa tensão ela pode, em determinado momento, ter um desvio percentual para cima ou um desvio percentual para baixo. O ideal é que o percentual de desvio seja zero, né? Então, se você tem um fornecimento contratado em 220 volts, essa tensão ela deveria permanecer em 220 sem desviar para cima ou para baixo. Quando há o desvio, existe um desvio percentual. Então, até como uma forma de vocês guardarem, porque normalmente quando você vai fazer uma manutenção, uma inspeção, uma vistoria, né, você vai lá, faz a medição da tensão e aí você vai sinalizar para o seu cliente, né, para o seu gerente ou aquela pessoa que está contratando o seu serviço, que está demandando o seu serviço, você vai sinalizar que, olha, a tensão elétrica aqui na sua instalação, ela está com um percentual de desvio de tantos por cento, que pode ser para cima ou para baixo. De que forma você calcula rapidamente esse percentual de desvio? Né? Porque você mediu lá, olha, a tensão está lá com 205 volts, ela está abaixo da tensão contratada, abaixo da tensão de referência. Quantos por cento? Né? Pode ser 10%, 5%, 8%? Como é que a gente calcula esse percentual de desvio? Então, estou mostrando aqui para vocês rapidamente como fazer essa conta, né? Sem precisar aí, recorrer a grandes recursos, e esse aqui é o objetivo de vocês, guardar essa informação para não esquecer jamais, tá certo? Então, como é que você faz para identificar o percentual de desvio de qualquer coisa? E esse desvio vai ser para cima ou para baixo. Basta vocês aplicarem isso daqui. Então, primeira coisa, tensão de leitura, né? Então, VL, ou o valor que você está medindo. Então, quando você vai lá e faz uma medição, né, na tomada, deu lá 215 volts, 218 volts, 230 volts, essa é a tensão medida, né? Esse é o valor da leitura. Então, sempre que você quer descobrir qual é o percentual que essa leitura está para cima ou para baixo em relação à referência, basta aplicar essa expressãozinha aqui. Então, você pega o valor lido menos, sempre assim, pessoal, o valor lido menos a tensão de referência, ou seja, menos o valor de referência, dividido pelo valor de referência. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Imaginem que o valor de referência, né, o valor contratado seja de 13.800 volts. 13.800 volts.
Se a minha referência é 13.800 volts e você foi lá com o seu medidor, né, e apresentou lá que a tensão está em 12.685 volts. Se a tensão está 12.685, significa que ela está abaixo de 13.800. Quantos por cento ela está abaixo? Basta aplicar essa expressãozinha. Então, o valor medido, 12.685. 12.685 é o valor medido. Subtrai 13.800, divide por 13.800. Isso aí vai dar quanto? Menos 0,08. Esse menos significa que o desvio está para baixo, né? Quando o valor é positivo, significa que o desvio está para cima. Simples assim. É só aplicar essa expressão do jeito que ela aparece. Valor medido menos a referência divide pela referência. Então, nesse caso aqui, deu menos 0,08, que é igual a menos 8%, ou seja, essa tensão está desviada 8% para baixo, ok? Reparem aqui que para esse outro exemplo, né, ó, a mesma tensão de referência de 13.800 volts, com um valor de leitura de 14.146, 14.146 está acima de 13.800. Como é que eu faço para achar o percentual? Mesma coisa, 14.146 subtrai 13.800, divide por 13.800. Vejam que o valor deu positivo, o desvio está para cima, então mais 0,025, ou seja, 2,5%. Ok? Pessoal, dúvida em relação a isso? Você mediu um valor, quer saber quantos por cento está para cima ou para baixo. Como é que faz? Valor medido menos tensão de referência dividido pela tensão de referência. Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor, tranquilo. Maravilha. Se eu falar rapidamente assim, ó, todo mundo tem, provavelmente, eu está com o celular, uma calculadora fácil aí na mão. Se eu falar, olha, na sua casa, tensão de fornecimento é 220 volts. 220 volts tensão de referência. E você mediu lá 205 volts. Foi lá com o seu multímetro e mediu 205. Qual é o percentual de desvio? Então, 205 menos 220 e divide por 220. Isso vai dar menos 6,8%. Todo mundo conseguiu fazer aí rapidamente? Ali 205, qual é o percentual de desvio em relação a 220? É só fazer 205 menos 220 divide por 220. Sempre dessa forma, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, professor, tranquilo. Ok. Então, prosseguindo aqui. Então, vocês imaginam aqui que, para mim, a faixa de variação aqui em alta tensão, vocês viram que lá nos slides nós tínhamos colocado aqui, ó, em alta tensão você tem uma faixa que considera tensão adequada, né? Até 1,05 a tensão de referência, ou seja, 5% acima da tensão contratada e até 93% da tensão contratada. Então, nessa faixa está adequada. Precária. A minha internet tem problema aqui, tá? Talvez eu tenha que sair. Faltou luz aqui, talvez caia a minha internet. Opa, sem problema, Rubens. Qualquer coisa, só dá um alôzinho aí, sem problemas. Então, Falou. Precária, 90% a 93% da tensão de referência e crítica, abaixo de 90% da tensão de referência ou acima de 5% da tensão de referência. Então, imaginem que eu tenho aqui uma tensão de referência, uma tensão contratada de 13.200 volts, 13,2 kV. Como é que eu acho essas faixas aqui? É só pegar o 0,93, por exemplo, faixa adequada, é de quanto até quanto, né? Então, vocês podem, tendo essas referências aqui, e isso, pessoal, aparece aonde? Está na própria resolução da ANEEL. Se vocês forem lá no procedimento direitinho, resolução da ANEEL está aqui nos slides, né, de vocês aqui, ó, resolução 505 da ANEEL,
Vocês vão encontrar todas essas informações, inclusive a tabela que eu estou mostrando para vocês. Para alta tensão, são esses percentuais. Então, se eu tenho 13.200, aplicando esses percentuais, como é que ficam as faixas, né? Então, dentro do adequado, fica o quê? A faixa do adequado é 13.200 vezes 0,93, perdão, 0,93 vezes 13.200 dá 12.276 volts. E o máximo do adequado é 1,05 vezes a tensão de referência. Então, é 1,05 vezes 13.200. Então, dá 13.860. Essa faixa aqui, quando você contrata 13,2, significa que a sua tensão pode oscilar desde 12.276 volts até 13.860. Isso está dentro do estabelecido pela legislação. A tensão ela está dentro dos padrões de qualidade aceitáveis aí pela ANEEL, ok? Precária, como é que eu sei a faixa do precário? É só pegar o 13,2 e multiplicar de 0,9 a 0,93 tensão de referência. Então, aplicando aqui, ó, precária, 13,2 vai dar o quê? 11.880 volts até um valor abaixo de 12.276 volts. Então, reparem que a faixa adequada é essa aqui de cima. Se a tensão ela cai abaixo de 12.276, ela entra na faixa precária de fornecimento. E ela continua na faixa precária até o limite de 11.880 volts. Abaixo de 11.880, que está aqui embaixo, menor que 11.880 já é crítico. E acima de 13.860, acima de 13.860, que é o limite, né, de 5% acima de 13,2, ele já considera crítico. Ok, pessoal? Então, essa é a faixa de tensão que você pode aí permanecer no adequado, está aqui em cima. Qualquer coisa fora do adequado, ele vai entrar na faixa precária ou na faixa crítica, certo? Então, pessoal, nós vamos colocar aqui alguns exemplos, e antes de descrever esse exemplo, eu quero explicar para vocês, aqui ainda no PowerPoint, eu vou projetar a tela aqui. Vou mostrar para vocês de que forma, né, a concessionária ela faz uma apuração da qualidade do fornecimento de energia. Então, ela faz o levantamento de alguns indicadores de continuidade. Ou seja, existe um limite de fornecimento onde a concessionária pode manter a tensão no nível de fornecimento precário e um limite, né, onde ela pode transgredir e permanecer no nível de tensão crítica. Né? E esses indicadores, eles são os indicadores DRP e os indicadores DRC. O que são os indicadores DRP e DRC? São os indicadores que estabelecem qual é o percentual de precariedade no fornecimento da tensão ou percentual de transgressão no nível crítico. Né? Existem limites percentuais. E como que a concessionária chega a esses indicadores? A partir das medições que são realizadas em regime permanente. Então, existem medidores e essas medições elas seguem um procedimento normalizado. Né? Então, esses medidores eles ficam instalados lá no ponto de fornecimento da concessionária e esses registros eles ficam sendo armazenados permanentemente. Então, à medida que a concessionária está te fornecendo tensão, ela está medindo, né, essas tensões nos pontos de alimentação e esses valores de tensão são armazenados aí nesses medidores. Tem memória de massa que vai armazenando e fazendo o registro desses valores de tensão ao longo do tempo. E como que esses medidores eles fazem as leituras? Né? Então, imagine o seguinte, pessoal, que a cada janela de 10 minutos, o medidor vai lá e faz a coleta de 1.008 leituras, tá certo? A cada 10 minutos, ele vai lá, faz 1.008 medições em períodos de 10 minutos.
Mais 10 minutos, 1.008. Mais 10 minutos, 1.008. Então, dentro dessas 1.008 leituras, num período de 10 minutos, significa que a cada pouco mais de meio segundo, né, a cada 0,59 segundos, eu tenho uma amostra do valor da tensão que está sendo fornecida pela concessionária. Ok? Então, dentro de uma janela de 10 minutos, ele tem 1.008 medições que são realizadas. Então, você vai lá, a tensão é 220, então vai lá, mede 220, 220, 230, 235, 220, 13.200, 13.200, 13.100, 13.150 e vai lá fazendo as medições. E a cada medição, ele identifica ali o valor. Ok? Então, sempre a cada janela de 10 minutos são feitas 1.008 leituras do nível de tensão no ponto alimentador. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo bem. Maravilha. Então, se eu tenho essas leituras que são realizadas a cada janela de 10 minutos, né, pessoal? São 1.008 leituras que são realizadas. O que a concessionária faz? Bom, faz a medição das 1.008 leituras, faz 1.008 medições. Desses 1.008 valores identificados, quantas medidas foram identificadas com nível de tensão precária? Ok? Se você não tem nenhum valor precário, significa que esse NLP, o que é o NLP? É o número de leituras no valor na faixa de tensão precária. Se eu não tenho nenhuma leitura na faixa precária, esse NLP é igual a zero. Zero dividido por qualquer coisa é igual a zero. Então, eu tenho um percentual zero, né? 0% de duração de tensão no nível precário. Eu tive uma transgressão da tensão precária de 0%. De todas essas leituras, quantas medições apresentaram valor de transgressão de tensão crítica? Zero. Não tive nenhuma leitura que indicou um valor de tensão no nível crítico. Então, esse NLC, que é o número de leituras no regime de tensão crítica, é igual a zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, eu tenho 0% de transgressão de tensão crítica, 0% de transgressão de tensão precária. Então, significa que não houve nenhuma transgressão, o fornecimento está ok, os indicadores estão ok, não há nenhum tipo de necessidade de compensação. Ok? Mas vamos supor que, né, vocês tenham, dentro das 1.008 leituras, foram identificados aqui por uma tensão de referência de 13.200 volts, foram identificadas 50 leituras em 12.000 volts, 12 kVs, 15 leituras em 12.200 volts, 13 leituras em 13.9 kV. O restante das leituras estavam tudo em 13.200, não teve nenhuma alteração. As únicas alterações foram essas aqui. 50 leituras em 12.000, 15 leituras em 12.200, 13 leituras em 13.9 kV. E aí eu pergunto para vocês, né, vou dar só diminuir um pouquinho aqui o zoom. Acessando um pouquinho. Reparem, pessoal, que para 13.200 volts, eu tenho aqui em cima a faixa, né, para as três classificações. A faixa de adequado, a faixa de precário e a faixa crítica. Pergunto a vocês, né? 50 leituras em 12 kV, né? 12 kV, 12.000 volts. Por uma tensão contratada de 13.200 volts, essas 50 leituras estão classificadas como que categoria? Ela, adequada, precária ou crítica? 50 leituras em 12.000. Precário. 12.000 volts estão no
na categoria precária, tá certo, pessoal? Porque 12 mil está entre 11.880 até 12.276. Então, tenho 50 leituras no regime precário. Eu tenho 15 leituras em 12.200. 12.200 volts, o que é? Adequado, precário ou crítico? $12.200, pessoal. 12.200 é precário, adequado ou crítico? Ok, pessoal? Estão ouvindo aqui? 12.200 volts, ela está em qual classificação? Adequada. 12.200 está adequado? Olha só a faixa aqui em cima, hein? Para estar adequado, tem que estar entre 12.276 até 13.860. Então, 12.200 está abaixo de 12.276. Então, 12.200 volts está na faixa o quê? Precária. Concorda, pessoal? Já as 13 leituras em 13.900 volts, 13 leituras em 13.9 kV, está em qual faixa? Adequada, precária ou crítica? Crítica. Crítica. Então, reparem, pessoal, nessas leituras, eu tenho o quê? 13 leituras com transgressão crítica e tenho quantas leituras na transgressão precária? Qual que é o total de leituras na transgressão precária? Duas. Eu tenho 50 leituras na transgressão precária, 50 em 12 kVs, e mais 15 leituras em 12.200. Então, o total de leituras em transgressão precária foi de 65, tudo bem, pessoal? Foram 50 leituras de 12.000, mais 15 leituras de 12.200. Deu um total de 65 leituras na condição precária. E tive 13 leituras em 13.9 kV, que é crítica. Então, repare o seguinte, né? Se eu tenho um determinado percentual que está precário e um determinado percentual que está crítico, necessariamente houve o quê? Uma perda de qualidade do fornecimento de energia, cabendo aí a gente avaliar se haverá compensação para o consumidor. Tá? Essa compensação para o consumidor ela pode ser feita de duas formas, pessoal. Ou por uma auditoria interna, uma fiscalização do Operador Nacional do Sistema que identificou um prejuízo de fornecimento que excedeu os limites, ou mediante uma reclamação do consumidor. Quando o consumidor faz uma reclamação, a concessionária tem que resgatar, né, a memória de massa e verificar como foi o comportamento do fornecimento da atenção naquele período que foi reclamado, e a partir dali, se proceder à reclamação, ela faz uma compensação ali na conta de energia subsequente, né, do mês subsequente. E aí, como é que ela faz essa compensação? Ela faz essa compensação com base no encargo que ela cobra, que é chamado de encargo EUSD. O que é o EUSD? É o encargo de uso do sistema de distribuição. Isso aparece lá na conta de energia elétrica, quando você vai fazer o pagamento. Tem esse encargo que você paga, e esse encargo é de uso do sistema de distribuição. Então, vejam bem, se você está pagando um valor para usar o sistema de distribuição, significa que você está pagando para ter uma infraestrutura de boa qualidade que vai te entregar uma atenção de boa qualidade. Vai entregar uma atenção dentro dos parâmetros que você contratou. Sempre que a concessionária não consegue atender, né, você conforme os parâmetros que você contratou, significa que houve o quê? Um prejuízo no uso do sistema de distribuição. Então, nesse sentido, esse encargo ele é
ressarcido. Não, então existe um percentual desse encargo que a concessionária acaba devolvendo para o consumidor. Como que a gente chega nesse percentual, né, de devolução ali para o consumidor? Então nós vamos identificar aqui nesse exemplo, né, lembrando, os indicadores de continuidade são esses, a transgressão da tensão no precário ou crítico, que é o DRP ou o DRC, quando você viola, né, a transgressão significa violar os limites. Existem, né, esses dois indicadores, DRP e DRC. No exemplo que nós fizemos lá, pessoal, né, no exemplo é isso daqui. Qual que é o número de leituras no precário? Né? Então, lembrando, ó, são 1.008 leituras feitas numa janela de 10 minutos. Nessa janela de 10 minutos, essas 1.008 identificaram 65 leituras precárias e 13 leituras críticas. Foi o exemplo que nós vimos aqui em cima, né? 50 leituras em 12 kV, 15 leituras em 12.2 kV e 13 leituras em 13.9. Então, eu tenho 65 leituras na faixa precária, 13 na faixa crítica. Então, olha só, quais são os percentuais DRP e DRC. Então, DRP é o quê? O número de leituras do precário, que deu 65, dividido por 1.008. Isso vai dar 6,4% de transgressão do nível precário. E no crítico, eu tive 13 leituras na faixa crítica. Então, como é que eu faço para calcular o indicador da crítica? É 13 dividido por 1.008, que é 1,28%, né, de transgressão crítica. Como é que a gente estabelece aí, identifica se isso vai acarretar em compensação ou não? Então, pessoal, existem os limites para as penalidades, tá? Os limites eles estão descritos aqui, ó. O percentual máximo de transgressão precária é estabelecido, o percentual limite máximo é de 3%. E no nível crítico, o crítico é problemático, então não pode ter um percentual muito grande no crítico não. Então, o máximo do crítico é de 0,5%. Então, olha só, o máximo no precário é 3% e o máximo no crítico é 0,5%. O que aconteceu no exemplo que nós fizemos? O exemplo indicou 6,4% no precário, o limite é 3%, e 1,28% no crítico. Né? Então está aqui, 1,28% no crítico e o limite é 0,5%. 6,4% no precário e o limite é 3%. Então, houve o quê? Ultrapassou o limite do precário e ultrapassou o limite no crítico. Cabe o quê? Uma compensação para o consumidor. Uma compensação de quanto em cima do quê? Em cima do que foi cobrado de encargo na conta anterior. Na conta anterior foi cobrado R$ 14.099,72. Então, eu vou ter uma devolução de parte desse valor. Vai ser um percentual desse valor, em cima de quanto você transgrediu, né, desses limites aqui do DRP e DRC. Ok? Como é que, então, o procedimento da ANEEL estabelece o cálculo dessa compensação? Então, é simples, pessoal, ele é feito dessa forma aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tá? O valor da compensação, ele é o quê? Ele é proporcional aqui à minha transgressão precária, o quanto que eu transgredi precário em relação aos limites, mais o quanto que eu transgredi do crítico em relação aos limites, vezes o valor do encargo que foi cobrado na conta anterior. Então, por exemplo, aqui, né, lembra que o limite, o DRP máximo é 3%. E o que aconteceu na sua transgressão? Foi de 6,4%. Então, foi 6,4% além dos 3% que é o limite estabelecido. Então, basta você colocar aqui, no exemplo, você vai colocar que a transgressão lá foi de 6,4% menos 3%.
O crítico, você vai substituir aqui a mesma coisa. Você vai ver o quanto que transgrediu no crítico, que foi de 1,28%, menos o limite que a legislação estabelece, que é de 0,5%. Então, você vai colocar aqui 164 menos meio, divide por 100. O que são essas constantes K1 e K2? K1 é fixo igual a 3. Tá? Essa constante é igual a 3. Se você não tiver nenhuma transgressão precária, essa constante é 0. Né? E o K2? O K2 que está aqui no crítico depende se você está trabalhando em baixa tensão ou em alta tensão. Se for em baixa tensão, o K2 é igual a 7. Se for alta tensão, o K2 é igual a 5. Só isso. Né? Então, continuando esse exemplo, como é que fica a aplicação, pessoal? Direto aqui. A transgressão precária, que foi calculada lá 6,4%, menos os 3%, divide por 100. O K1 é 3, é constante, vezes 3, mais 1,28, que é a transgressão aqui do crítico, menos meio, que é o limite de 0,5%, divide por 100, vezes 5. Por que 5? Porque nós estamos fazendo um exemplo de alta tensão. Foram os 13.200 volts. É alta tensão. E multiplico pelo encargo, que foi o encargo apresentado aqui em cima, né, pessoal? O encargo de R$ 14.099,72. Então, está aqui o meu encargo multiplicado aqui, ok? Fazendo essa expressãozinha, né, pessoal, é só aplicar aqui a fórmula, vocês vão ver que, resolvendo aqui o DRP e o DRC, você vai ter 0,102 mais 0,039, a somatória disso dá 0,141, ou seja, 0,141 é 14,1% do valor do encargo que foi cobrado. Então, o valor da compensação vai ser de R$ 1.988,06, ok? Esse é o valor da compensação pelo fato de ter transgredido o nível de tensão precário e transgredido o indicador de violação do limite de tensão crítica. Em função de ter transgredido isso daí, existe a compensação. Repare, pessoal, que se eu não tenho transgressão precária, essa parcela toda aqui é 0. Se eu não tenho transgressão crítica, isso aqui também é 0. Não tem nem crítica nem precária. Quanto que você vai compensar? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Eu só tive transgressão precária, então significa que você só vai ter a compensação relacionada à primeira parte dessa parcela. Okay? Se você só teve transgressão crítica, vai ser só em relação à segunda parte, essa primeira fica 0. E se você não teve nenhuma, zera tudo. Se você teve as duas, como foi o caso, as duas vão contribuir para somar a compensação que você tem que fazer para o consumidor. Ok? Então, reparem, pessoal, que, né, conforme nós tínhamos sinalizado, essa daqui é o valor de compensação que a concessionária, né, deve ressarcir, né, pautado aí no que você transgrediu do precário em cima do que transgrediu do crítico. Essa da expressão aqui foi exatamente aquela que eu mostrei passo a passo para vocês, né, naquele PDF com a resolução. Pessoal, tá claro até aqui? Dúvidas? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Tranquilo. Só eu vou mostrar para vocês aqui, nessa tela aqui, como é que aparece, né, na conta de energia aqui para vocês, esse encargo de uso do sistema de distribuição. Tá? Vocês estão vendo as formulinhas aqui, não se preocupem, né, em ter que decorar nada, isso aqui você simplesmente tem que conhecer o conceito. E o que é importante vocês guardarem? Olha só, se você tiver um problema
de precariedade no fornecimento da tensão, que ela ficou no nível precário crítico além dos indicadores, você sabe que a concessionária ela vai ter que fazer uma compensação em cima do quê? Em cima desse encargo que está aqui, ó, EUSD, que está aparecendo, isso aqui aparece na conta de energia. Então, essa aqui é uma conta aí de um consumidor comercial, né, em alta tensão, da região do Marapé, né, vocês estão vendo aqui, e o valor do encargo era de R$ 14.099, né, foi aquele exemplo que nós fizemos, uma conta aqui de dezembro de 2016, tá? Então, sempre que tem uma compensação em cima, é um percentual em cima desse encargo, ok? Outra coisa, isso aqui ele pode aparecer numa conta também de baixa tensão. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, o verso aqui de uma conta de um consumidor residencial. Reparem aqui do lado direito, né, o lado direito, o valor EUSD. O que é esse EUSD? Encargo de uso do sistema de distribuição. E aqui está o valor R$ 30,71. Obviamente porque é um consumidor residencial, pequenininho, mas tem ali o valor que é cobrado pelo uso do sistema de distribuição. Então, se houver qualquer problema, né, de precariedade no fornecimento que acarrete aí uma compensação, essa compensação será um percentual, né, desse valor aqui de R$ 30,71. Ok? Bem, pessoal, então aqui eu tenho o exemplo, né, das contas, né, duas contas aqui diferentes. Reparem que eu tenho janeiro de 2017, está aqui do lado esquerdo, e dezembro de 2016. Reparem que dependendo do mês, o encargo ele pode ser diferente, né, do uso do sistema de distribuição, porque esse encargo ele é proporcional, né, também ao valor que você consumiu naquele mês, ok? Então, se você consumiu muito, ok, proporcionalmente você vai ter um encargo de uso do sistema. Consumiu menos, você vai ter um valor menor. Então, aqui em janeiro, provavelmente essa estrutura estava sem operação, com uma operação reduzida, teve um encargo menor do que a do mês de dezembro, ok? Bom, reparem aqui, pessoal, que vocês possuem 4 indicadores aqui, que são os chamados DIC, FIC, DMIC e DICRI. Todo mundo está enxergando esses 4 indicadores aqui? Só para poder finalizar a explicação para vocês, rapidinho, quero só falar um pouquinho sobre esses 4 indicadores, o DIC, FIC, DMIC e DICRI. Todo mundo está enxergando aqui esses 4? Chegando. Então, o que significa esses indicadores, pessoal? Primeiro, DIC significa duração de uma interrupção contínua. Então, o que é a duração? Desligou a concessionária, houve um desligamento, né, uma parada, né, a tensão caiu e gerou uma interrupção do fornecimento. Quanto tempo durou, né, essa interrupção? Então, eu tenho aí um padrão, né, de duração dessas interrupções, né? Então, o que acontece? Se você vai há uma queda, então caiu lá, a tensão caiu e ficou, por exemplo, por um período de meia hora, voltou. Depois ela caiu de novo, ficou mais meia hora, voltou. Caiu de novo, mais meia hora, voltou. Então eu tive 3 paradas de meia hora, então ele vai somando essas paradas ao longo do tempo. Então se eu tive 3 paradas de meia hora, eu tive um total de interrupção, né, de 1h30. Ok, pessoal? Então, DIC é um indicador de duração de interrupção no ponto do consumidor, né? E isso a concessionária monitora esses indicadores, tá? O DIC, ele é a duração da interrupção no ponto do consumidor. O que é o FIC? É frequência. Quantas vezes ocorreram essas interrupções? Então, eu dei exemplo para vocês, eu tive 3 paradas de meia hora. 3 paradas de meia hora deu uma duração total de 1h30. E se foram 3 paradas, significa que eu tive 3 desligamentos. Então, a frequência, o FIC é frequência da interrupção lá no ponto do consumidor. Ok?
Então, a concessionária estabelece alguns padrões, pessoal, que são padrões de qualidade que ela busca atender, ok? Então, o padrão mensal que ela está estabelecendo aqui é de 3,24, ou seja, ela está dizendo que no máximo, se você pegar, somar todas as interrupções, você não vai ficar com mais de 3 horas, né, 3,24 horas aí de parada, né, do fornecimento de energia. E quantas vezes no máximo pode acontecer isso ao longo do mês? Duas, né, está aqui 2,06, mas em torno de 2 vezes no mês. No trimestre, então ela coloca padrões aqui no trimestre e no ano, tá? Tanto de duração total quanto de frequência, né, dessas interrupções. E aqui embaixo o pessoal tem o apurado no mês. Então reparem que a apuração no mês ela está bem baixa, né, abaixo do padrão que a concessionária estabeleceu como uma referência aí de qualidade, ok? Então, DIC e FIC, DIC é o total, né, o acumulado aí das interrupções, da duração, e o FIC é a frequência, né, quantas vezes essas interrupções aconteceram. O DMIC, pessoal, significa duração máxima de uma interrupção contínua, né? Ou seja, é o tempo máximo de uma determinada parada. Então, assim, desligou. A partir do momento que desligou, qual é o máximo que a concessionária diz que você vai ficar sem o fornecimento da energia? Então, ela está estabelecendo um padrão mensal de 2,46. Né? Tá certo? Porque isso significa que se desligou, vai ficar no máximo em 2,46 horas parado, não mais do que isso, ok? Se ultrapassar isso, né, ela tem aí as penalizações, enfim, ela se compromete sempre a fazer, a cumprir esses padrões que ela estabeleceu como indicadores de continuidade do fornecimento de energia. Então, DMIC é a duração máxima de uma interrupção contínua ao longo aí do mês. Né? E o DICRI, vocês estão vendo que esse DICRI, que é o último, ele é um valor maior, 9,9 horas, né? 9,77 horas. Né? O que é esse DICRI? DICRI é a mesma coisa, né? Ele é muito parecido com o DMIC, que é a duração máxima da interrupção, só que o DICRI é essa duração máxima da interrupção em dias críticos, né? Então, diferentemente do DMIC, que é a duração em dias normais, situações normais de operação, o DICRI é o caso daquelas, quando ocorrem aquelas tempestades, né, aquela situação atípica, né, de uma, deu, por exemplo, uma situação de um desastre, né, aquilo que aconteceu no Amapá, teve as fortes chuvas que aconteceram na Baixada, cai árvores, né, e tudo mais. Então, quando ocorre uma situação de um dia crítico, há necessidade, por exemplo, de uma intervenção da equipe de manutenção, da CPFL, por exemplo, e aí o que acontece? Eles vão precisar de mais tempo para poder fazer o restabelecimento do fornecimento de energia. Por isso, quando os dias são considerados críticos, né, onde está ocorre uma determinada catástrofe, né, explodir alguma coisa, aí esse padrão, né, de qualidade, ele aumenta aqui em termos de tempo, tá? Se for num dia comum, esse tempo de duração máxima ele fica menor. Ok? Pessoal, até aí tudo bem? Em relação aos indicadores, né, que normalmente aparecem aí nas contas de energia, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, conseguiram entender? São aqueles 4, né, DIC, FIC, DMIC, DICRI, D é de duração, tempo, F, frequência, quantidade de vezes que ocorreu a interrupção do fornecimento, e o DMIC e o DICRI é o máximo, é a duração máxima dessa interrupção, podendo ser em dias normais ou em dias críticos, né, com grandes tempestades ou que tenha acontecido alguma situação atípica na operação. Tudo bem? Aqui no... Ok.
Pessoal, alguma pergunta em relação à questão dos indicadores de continuidade, a forma de ressarcimento, como que ela é calculada? Enfim. Esse PDF, pessoal, com passo a passo, né, que eu mostrei para vocês, ele está disponível, né, lá no material de apoio, tá? E aí eu deixo para vocês como desafio, esses slides também estão disponíveis para vocês, né? Então, esse exercício aqui, eu tenho aqui 6 tabelas, tá certo? Relacionadas à questão das leituras em nível precário ou crítico. Nós vamos pedir aqui somente o exercício 2 da tabela 2, onde vocês possuem aqui o fornecimento da tensão em 13.200 volts, 13.200 volts, e aqui eu tenho o total das 1.008 leituras, né, sendo 35 leituras em 11.780, 90 em 12.250, 48 leituras em 11.250 e por aí vai. Então, o que vocês vão fazer? Né? Classificar o número de leituras em adequado, precário e crítico, né? O encargo de uso do sistema está aqui, né, do lado, R$ 7.289,84, ok? Então, vocês vão ver os percentuais de desvio e calcular qual será o ressarcimento para essa tabela 2, tá? Para a tabela 2. Então, esse tem o passo a passo que eu mostrei para vocês, está nesse PDF aqui, né? Esses slides também estão disponíveis para vocês. Vocês podem tentar fazer esse exercício para ver se consegue chegar no valor ali de ressarcimento conforme os padrões que nós explicamos aí hoje. E na próxima aula a gente pode fazer a correção desse exercício e prosseguir com o restante do tema de qualidade de energia. Ok, pessoal? Perguntas que vocês queiram fazer, dúvidas? Tá tranquilo até aí? Tranquilo. Maravilha, então, pessoal. Quero agradecer aí a atenção de todos, né? Deixar aí à disposição, se vocês quiserem deixar dúvidas ali pelo chat, enfim. Hoje teve aí a breve interrupção por conta aí das orientações para a questão das eleições aí que vão ocorrer no dia 1º de dezembro, né? Semana que vem tem aí as apresentações dos candidatos, né, para a direção. Então participem aí direitinho. Tivemos uma pequena interrupção aí na aula, né? Mas a gente resgata aí na sequência segunda-feira que vem fazemos o fechamento dessa resgatando aí o assunto e tirando dúvidas caso alguém tenha ficado com alguma dificuldade aí. Tá certo? Só quero agradecer a atenção de vocês. Boa noite. Ô, professor, Perguntas, Francisco, tudo bem? Tudo. É que eu fiquei... eu perdi uma boa parte da aula aí, mais de 90%, devido que eu já cheguei um pouquinho atrasado para a aula, houve aquela interrupção, depois houve um problema de queda de energia aqui no Porto, eu também fiquei sem sinal. Eu peguei bem o finalzinho da aula. Tá tudo lá vai deixar em arquivos lá o material aí tudinho, a aula vai ser reposta. Isso, tá tudo gravado aqui também. Eu vou mostrar no Teams. A gente tem aqui no canal geral arquivos, né? E dentro de arquivos abrindo material de aula. Indicadores de continuidade, tá vendo? Essa pasta aqui, indicadores de continuidade, tem um PDF que é isso que nós mostramos na aula de hoje, o passo a passo ali direitinho do que são os indicadores, DRP, DRC e tudo mais, inclusive o cálculo, né, o exemplo passo a passo para a análise, né, de um exemplo em alta tensão.
Então aqui está a questão dos desvios, está tudo indicado direitinho aqui, as explicações que foram feitas, né? Junto com isso, tem os slides, né, que estão disponíveis aqui também no material de apoio, tá? Então esse PDF aqui, Eficiência Energética, se vocês abrirem, tem todo o material. Deixa eu só tempinho aqui para abrir esse PDF. Material de aula, deixa eu ver se... Opa, conectou aí, pessoal? Estão me ouvindo? Olá, pessoal, estão me ouvindo ainda? Acho que caiu a conexão aqui rapidinho, consegue me ouvir? Sim, agora aqui para mim estou ouvindo, professor. Não sei os outros colegas aí, mas aqui para mim deu uma caída e voltou. Isso. Também. É que eu tô pelo celular, tá bem baixinho. Está dando para ouvir, sim. Maravilha, pessoal. Desculpa, é que a rede hoje ela tá... a rede ela tá... Não, professor. Hoje pelo celular tá complicado, viu? Tá caindo Teve um problema aí de um temporal aqui, pelo menos na região do Porto, aqui onde eu estou trabalhando, é um temporal danado, faltou energia, aqui tá complicado hoje. Tá. Eu também não estou Mas fiquem tranquilos, pessoal, tem todo o material, tá disponível ali, tá? Eu peço para que vocês deem uma olhadinha, né? A aula de hoje, então, a gente foi trabalhar essa questão do comportamento da tensão em regime permanente, se ela pode desviar para cima e para baixo. Se desviar além da conta, a concessionária tem que fazer a compensação, né? E como que ela faz a compensação? A partir das medições que são feitas, né, por requisito legal. Essa medição é feita aí por determinação da ANEEL, então a concessionária instala um medidor lá e esse medidor ele fica registrando em memória de massa todos os valores de tensão em regime permanente e sempre que há uma reclamação, uma auditoria, né, essas informações geram indicadores de transgressão precária ou crítica, e se ultrapassar os limites da legislação, ela tem que fazer uma compensação proporcional ao encargo do uso do sistema de distribuição. Então, em síntese, né, foi isso que nós comentamos, e o passo a passo de como que ela estabelece os indicadores, que é o DRP, o DRC e o cálculo das compensações, estão estabelecidos ali naquele PDF, né, o passo a passo, que está descrito ali na própria equipe do Teams, tá? Estou compartilhando aqui a tela com vocês, no canal geral. Então, tem arquivos, material de aula e esse PDF aqui que eu estava para abrir para vocês. Né? Tá abrindo, agora abriu. Então, só passar aqui. Então, aqui, par de fator de potência, vocês já viram, né? E na aula de hoje nós falamos desse tema de continuidade, né? E eu pedi para vocês
considerando os PDFs ali que eu coloquei, que vocês tentem fazer só esse exercício aqui da tabela 2, tá? Então, tem o fornecimento em 13.200 volts, tem o número de leituras no ponto de alimentação, então 35 leituras, 11.780, 90 leituras, 12.000, é só pegar essa tabelinha, o valor do encargo está escrito aqui à esquerda, R$ 7.289,84, e aí fazer o mesmo procedimento que está disponível no material de apoio dentro desse PDF indicadores aqui de continuidade, ok, pessoal? Então tá fácil ali, vocês podem acompanhar dessa forma, e se tiver alguma dificuldade, vocês podem trazer as dúvidas aí para a próxima aula sem problemas, tá ok? Desculpa aí ter cedido um pouquinho o tempo, foi por conta da interrupção, isso acabou mais as quedas aí por conta da chuva e tudo mais, né? Mas espero que vocês tenham conseguido pegar ali a essência da mensagem, e se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente retorna com o assunto na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Boa noite aí, viu? Ok, pessoal, obrigado, uma boa noite, um bom descanso aí para vocês, uma boa semana e até a próxima segunda aí. Até mais. Ok, professor. Boa noite. Boa Até noite. mais. Boa noite. Até a próxima semana, se Deus quiser. Opa, até, hein, se Deus quiser. Valeu.